Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Alexandre Ferreira, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre a representação dos conjuntos. Na aula passada, nós deixamos um exercício para vocês fazerem, né, sobre aquelas ideias principais de conjuntos, né? Então vamos ver aqui. Vou responder agora do meu jeito, espero que vocês façam também aí do jeito de vocês. Em seu caderno, dê um exemplo, diferente dos vistos durante a aula, de cada item abaixo e depois mande uma foto, contendo seu nome completo e seu número de chamada. Então, aqui, letra A, um conjunto não numérico, letra B, um conjunto numérico, C, conjunto finito, D, um conjunto infinito e F e E, desculpa, um conjunto vazio. Então, vamos ver aqui. Letra A, um conjunto não numérico. Como exemplo, eu botei aqui os refrigerantes da Fanta, né? Refrigerantes não tem número aí. Então o que que eu tenho? Qual é o conjunto de refrigerantes da Fanta? Tem Fanta laranja, Fanta uva, tinha pelo menos, né, Fanta maçã e Fanta citrus, não sei se ainda tem. Eu fiquei até na dúvida se tem um outro tipo de Fanta que eu acho que era maracujá, não sei, enfim, eu não lembro direito, então botei só esses quatro mesmo. Então aí nós temos um exemplo de conjunto não numérico. Letra B, um conjunto numérico, ou seja, tem que envolver números. Então eu coloquei aqui os divisores de 10. O que é divisores? Divisores são os números que dividem e a conta dá certo. Por quais números o 10 pode ser dividido e dar certo? Está aqui. O 1, 2, o 5 e o próprio 10. 10 dividido para 1 dá 10, 10 dividido para 2 dá 5, 10 dividido por 5 é igual a 2 e 10 dividido por 10 é 1, tá certo? Então nós temos aí esses que são os divisores de 10. Letra C, um conjunto finito, ou seja, é um conjunto que tem fim. Então eu coloquei aqui números maiores que 3 e menores que 8. Quais são eles? O 4, 5, 6 e o 7, né? Esses quatro números aí, eles são ao mesmo tempo maiores que 3 e menores que 8. Então tem uma quantidade certa aí de números, né? São 4. Então é um conjunto finito. No entanto, também eu pedi um conjunto infinito. Então, números inteiros maiores que 10. Quais são os números inteiros maiores que 10? O 11, o 12, o 13, o 14, o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, você vê que não tem fim. Por isso que eu coloquei essas reticências aqui. Perfeito? Porque realmente não tem fim. Você pode pensar em números maiores que 10. Perfeito? Então é infinito. E por fim nós temos o conjunto vazio. O conjunto vazio é que não tem nada dentro dele. Então vamos ver aqui. Números positivos menores que zero. Existe algum número positivo que é menor que zero? Não, né? Os números menores que zero são todos negativos. Então não existe nada nesse conjunto aí. Por isso eu coloquei esse símbolo aqui que representa o conjunto vazio. Tá certo, gente? Então aqui foram as minhas respostas. Estou no aguardo das de vocês. Perfeito? Vamos para a aula de hoje. Sua representação, sim, representação dos conjuntos, né? Então vamos ver o que a gente faz com relação a isso. Sua representação depende basicamente dos dados que se tem e da motivação do uso dos mesmos. Veja abaixo uma demonstração. Então, exemplo, o conjunto dos números ímpares maiores que zero e menores que 11. Vejamos a representação através de seus elementos, tá? Então, aqui é a primeira forma de representar, essa forma algébrica aqui, em que tu tens um conjunto A, um conjunto qualquer A, que é representado pela letra maiúscula, né? É igual, abre chaves e coloca todo mundo que pertence a esse conjunto dentro dessas chaves. Então, quem é o número ímpar maior que zero e menor que 11? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Não tem nenhum outro, né? Então, observe que isso é um conjunto finito, um conjunto numérico finito, né?
Beleza? Então essa é uma forma de representar. Mas aí eu pergunto para vocês, poxa, aí tem 5 elementos, né? Tudo bem. E se fossem infinitos elementos? Se fosse assim, ímpares maiores que zero e menores que 1000. Não seria infinito, mas seria um bocado, né? Já pensou? O espação que ia ocupar isso daí. Então, para isso tem outro tipo de representação. Eu vou usar o mesmo exemplo. Essa representação é pela propriedade de seus elementos. Então, o mesmo exemplo, o conjunto dos números ímpares maiores que zero e menores que 11. Então, eu tenho aqui que o A, o mesmo conjunto A, é igual. Aí, presta atenção, como é que eu vou ler isso daqui? É igual a x tal que, esse símbolo aqui representa o tal que, x é ímpar e x está entre 0 e 11. Era, professor, muito mais complicado isso daí. É verdade, é um pouquinho mais complicado, mas com essa nomenclatura aí eu poderia obter infinitos números. Porque eu estou falando de 11, mas se fosse 1000, aí não ocuparia uma espação, porque aqui a única diferença é que ia ficar um 1000 no lugar do 11 aqui. Então, nesse caso, essa é uma representação que eu posso colocar vários números ao mesmo tempo, de acordo com as suas condições, de acordo com as suas propriedades. Eu quero que o x seja ímpar e que esteja entre 0 e 11. São essas as condições, tá? O símbolo, que é essa barra, como eu disse, significa tal que. Então, x tal que x é ímpar e x é maior que 0 e x é menor do que 11, perfeito? Então, essa é uma outra forma de representar. E, por fim, na verdade, existem várias formas, tá? Mas por hoje, a gente vai ver só mais essa, que é o seguinte, a representação pelo diagrama, tá? Vou usar o mesmo exemplo. O conjunto dos números ímpares maiores que 0 e menores que 11. Então, nós temos aqui um diagrama em que está incluso aqui todos os números que atendem a essa necessidade, que são aqueles mesmos, o 1, 3, o 5, o 7 e o 9, tá certo? Às vezes, esse daqui é muito parecido com o primeiro, só que ele é mais visual, vamos dizer assim, né? Ele é mais geométrico. Então, às vezes, é importante a gente representar dessa forma, tá certo? Uma forma mais visual para enxergar melhor quais são esses elementos. Mas eles têm o mesmo problema daqui inicial, porque se forem muitos números, vai ser bem difícil colocar todos esses números aqui dentro, tá certo? Então, o ideal para ser usado é aquele segundo mesmo, por mais chatinho que seja, tá bom? É isso, gente. O que eu quero de vocês? Quero que vocês façam esses exercícios aí, tá? Aqui no caso, faça no seu caderno nas três formas vistas, né, nessa aula, os seguintes conjuntos. Aí tem aqui o conjunto dos números pares maiores que 15, conjunto dos divisores de 15 e conjunto dos números ímpares entre 20 e 60. Para cada um desses, eu quero que vocês representem das três maneiras que nós vimos aí na aula. Perfeito? É isso, gente. Estarei aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só chamar. Grande abraço, uma boa noite e bons estudos para vocês.